Queridos, vamos à leitura da palavra de Deus agora. Pegue a sua Bíblia e você vai ler comigo o livro de Isaías, o capítulo 38. Isaías, capítulo 38, uma passagem bem conhecida que fala sobre a doença de Ezequias e também a sua cura maravilhosa, porque Deus o curou. Deus fez uma obra tão bonita na vida desse homem, quando ele recebeu uma notícia tão séria, tão grave. Veja que a notícia grave, aquela notícia ruim que nós podemos receber a qualquer momento, chegou na vida de Ezequias, porque todo homem está sujeito a receber boas notícias, como também más notícias. E foi o caso de Ezequias, que já vinha doente, estava carregando em seu corpo um problema sério de saúde, porque ele era um ser humano, não é? Igual a nós, e ele simplesmente foi acometido de uma enfermidade, e chegou aquele momento que Deus mandou um recado. Todos nós, ao passarmos por momentos difíceis, nós queremos receber um bom recado de Deus, mas naquele dia, Ezequias recebeu um recado de Deus, e quando Isaías chegou em sua casa e disse: olha, eu trago algo de Deus para você. De repente, no coração de Ezequias era algo bom, era algo agradável, não é? Era uma boa notícia. Afinal de contas, quem mandou o recado para mim foi Deus, e o profeta Isaías veio falar comigo. Acredito que seja a minha cura, que seja uma palavra boa para me levantar dessa cama. Só que Isaías, amados, quando chegou diante de Ezequias, ele disse: olha, prepara a tua casa, porque Deus mandou dizer que essa doença é para a morte. Você vai morrer com essa doença. Você imagina receber o recado do próprio Deus? Quem é que vai invalidar aquilo que Deus fala? Quem é que pode mudar essa história, meu irmão? Uma vez que Deus falou, quem é que pode dizer: não, o Senhor não vai fazer isso? Não há ninguém maior do que Deus. Mas uma coisa é certa: muito pode a oração do justo em seus efeitos. Muito pode. Esse muito pode que a Bíblia diz, significa que pode tocar até o coração de Deus e fazer Deus mudar toda a situação, mesmo quando Ele próprio tenha dito alguma coisa a respeito. Foi o caso de Ezequias. Todos nós sabemos que Ezequias, quando recebeu o recado que ele iria morrer daquela doença, Isaías foi embora, Ezequias virou o rosto para a parede e começou ali a chorar e falar com Deus. Ele desabafou com Deus. Ele começou a pedir a Deus a misericórdia. E aqui no versículo 3, aqui no capítulo 38 de Isaías, versículo 3, diz assim: e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Você vê que Ezequias, ele pede para Deus analisar o comportamento dele, como ele andava perante o Senhor, qual era a sua vida perante Deus. Olha para mim, Senhor, lembra-te de como eu andei, o que eu fiz, qual foi o meu comportamento perante a tua presença. Em outras palavras, vê se é isso que eu mereço, Senhor. Veja se realmente eu mereço passar por isso agora, se não pode mudar essa história. Em outras palavras, Senhor, será que eu não tenho crédito contigo? Será que eu não tenho crédito se o Senhor analisar a minha vida? Será que o Senhor não vai perceber que seria bom mudar essa história e até me dar mais anos de vida? É mais ou menos isso, quando ele fala: lembra-te que eu andei com inteireza de coração.
Lembra-te que eu andei perante o Senhor com fidelidade? Ele está dizendo aqui, será que eu não tenho nenhum crédito aí, Senhor? Será que não tenho pontos aí que possa mudar essa história, que o Senhor possa mudar a minha situação? Então ele começou a chorar, porque na realidade, Ezequias não queria partir dessa para outra, nesse momento que ele estava enfrentando de saúde, problema de saúde, porque a gente sabe que um dia vai chegar, o momento de partir vai chegar, todos vão passar por isso, mas ele simplesmente olhou para a sua situação e ele não queria que isso fosse agora, poderia acontecer depois, mas em outras palavras, ele estava falando para Deus que ele tinha muita coisa a realizar ainda, tinha projetos, tinha planos, tinha desejos, ele tinha muito a fazer ainda, e ele queria viver, ele queria ter mais anos de vida. E daí então, nós sabemos que quando ele orou e chorou bastante perante Deus, ele se sensibilizou com aquela oração, com aquelas lágrimas, e Deus falou para Isaías, que já estava longe: Isaías, volta lá na casa de Ezequias e diga para ele que ele não vai mais morrer com essa doença. Diga para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Poxa vida, quem ia morrer naquele dia, irmãos? Viver mais 15 anos é uma bênção, é uma vitória. E já saber quando é que vai morrer mais ou menos, não é? Porque se Deus diz, olha, diga para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida, significa que a pessoa já sabe que daqui a 15 anos não vai morrer, não é? Porque já foi determinado por Deus. Então veja bem, querido, querida, depois desse acontecimento, aqui a Bíblia mostra o cântico de Ezequias. O cântico, porque a história você já conhece, sobre a doença, a enfermidade, a cura de Ezequias, como nós falamos. Mas observe bem o versículo 9, o cântico de Ezequias. Olha o versículo 9, queridos. Diz assim: cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Olha só, depois que ele foi curado, depois que ele ficou bem, aí vem o cântico que diz assim, versículo 10: eu disse, em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além, roubado estou do resto dos meus anos. Olha só, irmãos, quando ele recebeu aquela notícia de que iria morrer com aquela enfermidade, aqui no versículo 10, ele declara: eu disse em pleno vigor de meus dias. Olha só, eu disse em pleno vigor dos meus dias, hei de entrar nas portas do além, hei de entrar nas portas do além, roubado estou do resto dos meus anos. Então, eu estou com essa enfermidade, eu estou sofrendo, eu estou padecendo, e todos os anos que eu teria pela frente, eu não terei. Eu fui roubado dos meus anos, eu fui roubado dos meus anos. Poxa vida, eu tinha tanta coisa lá na frente para alcançar, meus planos e meus desejos, mas todos eles agora ficaram por água abaixo, foram embora da minha vida, foram embora, os meus planos se foram, porque eu fui roubado dos meus anos. Ele já estava ali sem esperança, ele já começou a pensar, aqueles anos que eu projetei, que seriam anos de alegria, de conquistas, já não serão porque eu fui roubado. Eu fui roubado por causa dessa enfermidade. Essa enfermidade está me impedindo de prosseguir. Essa enfermidade, ela veio para atrapalhar a minha vida. Então muitas vezes nós passamos por situações
que atrapalham a nossa vida. Você pode passar por uma situação que ajuda você em sua vida, mas também tem aquela situação que atrapalha você. Você não consegue prosseguir. Aquilo só vem para arrasar o seu futuro, os seus planos e seus sonhos. Então aqui ele diz no versículo 11: eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes. Olha só, hein? Veja bem o que ele diz. Eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes. Então ele já estava com essa expectativa de que iria partir dessa para outra, e que não teria mais esse contato com Deus na terra dos viventes. A vida que eu levei, tendo comunhão com Deus, falando com Ele, vendo a glória do Senhor, eu já não verei, já não terei essa comunhão na terra dos viventes, porque eu estou partindo dessa para outra. Olha o que ele diz no 11 ainda: jamais verei homem algum entre os moradores do mundo, não verei mais homem algum. Todos os homens irão desaparecer para mim. Por quê? Porque na verdade quem vai desaparecer sou eu. Eu vou partir dessa para outra. Eu vou morrer. E morrendo, eu não verei mais homem algum, como ele diz aqui, entre os moradores do mundo. Acabou para mim. Então ele já estava ali se conformando, porque isso aqui é o que ele dizia para ele mesmo. Ele dizia para o seu próprio coração. Ele disse para ele mesmo: eu vou morrer e não vou ver mais homem algum. Eu estou partindo, estou indo embora. Era o que ele queria? Não. O que ele queria era continuar vivendo, vendo os homens, tendo comunhão com Deus. Tudo isso ele queria, igreja. Porém, não era o que estava acontecendo na vida dele. Não era a realidade da vida dele. A realidade era outra. Mas ele estava bem ciente disso, porque o estado era grave. Talvez você também esteja passando por um momento tão sério, tão grave na tua vida. É um problema tão difícil de se resolver, que você talvez também diga que já era. Que já era, não tem mais jeito. Porque ele pensava assim. Veja que ele está falando aqui de morte. Ele está falando: não verei mais moradores do mundo. Entre os moradores do mundo eu não verei mais ninguém. Eu não vou mais poder ver ninguém, porque eu estou partindo. Estou indo embora. Eu vou morrer, porque essa enfermidade está acabando comigo. Qual o problema que está acabando com você? O que é que está tirando a tua paz? O que é que está tirando o teu sossego? O que é que está destruindo você por dentro? Tem alguma coisa que está acabando com você? Alguma coisa que está te fazendo descer cada dia mais? Você parece que está desaparecendo do mapa, porque isso está sugando a sua vida, está destruindo você pouco a pouco. Mas aí, querido, querida, é que você tem que começar a reagir, começar a tomar atitude e não aceitar isso. Porque Ezequias estava passando, mas ele não aceitou. Veja que ele orou a Deus. Na hora que ele percebeu que o negócio estava sério, ele chorou na presença do Senhor. Ele orou a Deus. Ele virou o rosto para a parede e começou a chorar e a orar. Então, ali no seu particular com Deus, na sua intimidade com Deus, e é isso que você tem que fazer. Você está passando por isso, por aquilo, e você sabe que isso está machucando, está doendo, está te fazendo mal. O que você tem que fazer? Vira o rosto para a parede, fala com Deus, chora diante de Deus, desabafa com Deus, porque é a melhor saída, é o melhor caminho. Desabafar com Jesus, desabafar com Deus, e Ele simplesmente vai te ouvir, como ouviu a Ezequias. Ora, a Bíblia diz aqui, amados, no versículo 12, a minha habitação, ele diz, foi arrancada, olha só, hein, e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor, tu, como tecelão, me cortarás a vida
da urdidura, do dia para a noite darás cabo de mim. Olha só, hein? O Senhor vai dar cabo de mim da noite para o dia. Sabe, o Senhor vai, da noite para o dia, tudo vai mudar. Eu estava aqui, estou aqui, mas daqui a pouco eu vou partir para outra e já estarei em outro lugar no outro dia. Puxa vida, o Senhor tirou de mim a minha morada, a minha habitação. Olha o que ele diz aqui, o 12: a minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim. Então, a morada, a habitação, a família, porque quando a pessoa ela encontra-se numa situação grave de saúde, não é aquele problema sério, então ela praticamente está sendo arrancada da sua habitação. Tem aquele que hoje está habitando no hospital, tem aquele que já não habita naquela casa. A habitação dele passou a ser um hospital. Há meses, há anos que aquela pessoa está ali. Olha só como foi arrancado da sua habitação. E quando a pessoa ela morre, então, aí é que ela foi arrancada de vez da sua habitação e da sua família. Então ele disse assim: do dia para a noite darás cabo de mim. Esse era o pensamento humano. O homem pensa que vai ser assim. O homem acha que, pelas evidências, por aquilo que ele está vendo, o que vai acontecer é isso. Mas na verdade, tudo pode mudar. Você pode de repente estar olhando desse jeito, que pela tua situação, o caso já era, você já era, está tudo resolvido, está tudo decidido já, mas que na verdade não é bem assim. O nosso Deus, que olha para você e sabe que você está passando por isso, Ele pode permitir que você venha partir dessa para outra, como também Ele pode mudar tudo. Ele pode mudar o quadro ou não pode? Será que Deus não pode fazer nada por você? Então ele diz aqui, querido e querida, no versículo 13: espero com paciência até a madrugada. Ele diz: espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim. Aí ele repete isso aqui, ó. Tá vendo? Ele disse: olha, ele, como leão, me quebrou todos os ossos. Então a permissão de Deus fez isso em mim. Eu estou mal, estou indo de mal a pior, e realmente da noite para o dia, ou do dia para a noite, eu sei que eu já não vou existir. É só questão de tempo. É só questão de tempo. Daqui a pouco eu vou desaparecer. Sabe aquela sensação de que de uma hora para outra você já era? Que você vai ver que a casa vai desabar, que a casa vai cair, que tudo vai ser resolvido da forma que seus olhos estão vendo, porque você está vendo que a coisa está difícil, está feia, está ruim, e você não tem nenhuma esperança de melhora. O que você percebe é que tudo pode piorar da noite para o dia, pelos seus olhos. Você não tem aquela esperança da noite para o dia, tudo pode mudar para melhor. Não é essa visão que você está tendo. Da tua vida, o que você vê só é coisa ruim. Você só consegue enxergar coisa ruim. Tudo que passa na sua mente é: negócio está ruim e vai ficar pior. É só isso que você pensa. Em vez de você pensar que tudo vai ficar bom, você não consegue pensar: pastor, verdadeiramente eu só consigo pensar que a coisa vai se agravar cada dia mais. Esse é o pensamento humano, é o pensamento do homem. Esse era o pensamento de Ezequias. Isso mostra que Ezequias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E aqui ele diz, queridos, olha só, versículo 14: como a andorinha ou o grol, assim eu, Shir, aqui diz Shir,
chilreava, essa palavra eu confesso que nunca li, nunca vi essa palavra, chilreava, como a andorinha ou o grol, assim eu chilreava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Olha só, hein? Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Responde tu por mim, ele diz. Ando oprimido, eu estou oprimido, ele está dizendo. Ando oprimido. Como é que você está andando, hein, meu irmão? Hein, minha irmã? Como é que você tem andado? Está andando feliz? Você está satisfeito com a sua vida? Você está tranquila com a sua vida? Ou você anda assim também, oprimida? Você anda oprimido, a opressão está em cima de você, a opressão toma conta do teu ser, você não consegue viver de outra forma a não ser assim, oprimido ou oprimida, você não consegue. E aqui ele diz: os meus olhos se cansavam de olhar para cima, eu ficava cansado de olhar para cima, estava pesado, sabe, era algo pesado sobre mim, meus olhos estavam pesados, eu não conseguia olhar direito. Então você de repente está cansado também de tanta coisa, de olhar esse mal, de olhar essa situação, está cansado de passar por isso. E aqui ele diz, querido e querida, ele pede a Deus, ele disse: ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim, responde por mim, Senhor. Eu não posso responder, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode me dar uma resposta. O Senhor pode fazer alguma coisa por mim. O Senhor pode, porque o Senhor é Deus. E aqui o 15 ele diz: que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. Olha só, que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. Então, depois da amargura da tua alma, você vai conseguir ficar por cima, ficar bem e viver tranquilamente os anos que o Senhor te der para viver. Porque esses 15 anos que Deus falou que iria acrescentar na vida de Ezequias, ele queria viver, mas viver bem. Porque não adianta ter longevidade, viver muitos anos, mas viver em amargura, tristeza, angústia, sofrimento. Nada disso, queridos. Que Deus te dê anos de vida e paz. Que você possa viver tranquilamente, que você possa viver bem. Ou você quer continuar vivendo assim? É seu desejo viver mais anos, só que perturbada, angustiada, oprimida? É assim que você quer viver? Claro que não. A não ser que você seja louca, a não ser que você seja maluca. Mas se você quer ter paz, se você quer viver bem, então é necessário que você venha crer nessa palavra que Deus está liberando para a tua vida. Anos de alegria, porque Ezequias, ele disse: como prometeu, assim me fez. Deus prometeu que ia me dar 15 anos de vida, e ele fez na minha vida. Passarei tranquilamente por todos os meus anos. Olha aí, passar tranquilamente pelos anos, irmãos. Passar todos os dias da sua vida, sabe? Todos os dias, de janeiro a dezembro, do começo ao fim do ano, você passar bem. Puxa vida, que maravilha, hein? Imagina, você passar bem, passar tranquilo, porque foi isso que ele disse. Foi isso que ele falou aqui: passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma, depois que a minha alma ficou ali amargurada, angustiada, oprimida, mas agora, depois que o Senhor me curou, me libertou, me livrou desse mal, eu vou passar tranquilamente esses anos.
a longevidade, os anos que foram acrescentados na minha vida, Deus acrescentou para me dar anos de paz. Deus não acrescentou mais anos para eu viver chorando, sofrendo, oprimido, não. Então Deus, Ele nos dá a oportunidade de vivermos. Deus está dando a oportunidade para você viver, mas viver bem, viver tranquilo, viver sem amargura. Deus não quer, querido, querida, que você viva assim angustiado, de forma alguma. Então abra seus olhos, abra seu entendimento para isso. Poxa vida, Deus quer me dar anos de paz, porque meu Deus é o Deus da paz. Ora, Ele diz aqui também, queridos, preste bem atenção, versículo 16. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faze-me viver. Está vendo, igreja? Olha o que ele está dizendo. Por estas disposições tuas vivem os homens. Eu vivo por causa da disposição de Deus para com a minha vida. Se Deus está disposto a me abençoar, eu viverei. Se Deus está disposto a acrescentar anos de vida e paz, assim viverei. Porque nós dependemos da disposição de Deus. Nós dependemos do desejo de Deus, da vontade de Deus. Por isso ele disse, e inteiramente delas depende o meu espírito. O meu espírito, Senhor, está dependendo das tuas disposições. O meu espírito está dependendo da tua disposição, do teu querer. O que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer para a minha vida? Aí ele disse, portanto, restaura-me a saúde e faze-me viver. Olha aí, restaura a minha saúde. Toca em mim, Senhor, toca no meu corpo, restaura o meu corpo, me livra desse mal, me livra dessa enfermidade. E ele disse, e faze-me viver. Eu quero viver. Você quer viver ou você quer morrer? Hein? Você quer viver perturbado ou você quer viver feliz? Você quer viver alegre ou quer viver triste? Porque é uma decisão sua. Você tem que dizer o que é que você quer. Deus pode restaurar, Deus pode fazer, mas eu te pergunto, você quer? Hã? Você deseja isso para a tua vida ou não? Pastor, tá bom demais assim. Eu estou vivendo perturbado, eu não durmo direito, eu não me alimento direito, eu vivo agoniado, todo dia é uma perturbação na minha mente, mas tá bom viver assim. É isso que você quer? Então você vai viver assim, porque você quer. Mas se você não quer, se você quer ser restaurado, quer transformar a sua vida, faça como Ezequias. Porque ele disse, portanto, restaura-me a saúde e faze-me viver. Olha aí, toca no meu corpo, tira essa doença de mim, Senhor, tira essa enfermidade de mim, porque eu quero viver. Eu não quero morrer. Eu quero estar bem, eu quero continuar bem. Eu quero continuar tendo vigor, tendo saúde, disposição. Eu quero viver essa vida. Eu quero ter essa vida. Então você também tem que saber o que é que você quer, porque aqui ele está pedindo a Deus. Ele pediu para Deus restaurar a sua vida. Então pede também, meu irmão. Pede para Deus restaurar teu casamento. Pede para Deus restaurar a tua família. Pede para Deus restaurar a tua vida econômica, a tua saúde. Enfim, tudo que é seu. Toda a sua vida, peça para Deus restaurar, porque Ele pode restaurar. Deus é especialista em restaurar situações. Deus já restaurou tantas coisas na tua vida, por que não pode restaurar agora essa situação? Hein? Porque Ele não pode mudar esse quadro. Claro que Ele pode. E Ele faz, a partir do momento que nós estamos assim, dispostos também, como Ezequias estava perante Deus, para pedir, para invocar, para clamar. E foi naquele momento, queridos, que ele chorou, que ele orou, que ele pediu, que ele abriu o coração. Deus olhou para a vida dele e percebeu que realmente Ezequias estava andando com inteireza de coração, coração tranquilo. Ele estava andando ali, olha, tranquilo, com a mente tranquila, coração tranquilo, alma tranquila. A vida dele perante Deus estava tranquila. Por isso ele disse, Senhor, lembra-te
que eu andei com interesse de coração, andei direito perante os teus olhos. Está aqui a palavra de Deus, irmãos. Andei diante de ti com fidelidade, eu fui fiel ao Senhor, eu fui fiel, eu andei com honestidade, eu andei te servindo de verdade, eu não andei te servindo de mentira, eu andei servindo ao Senhor de todo o meu coração, com toda a sinceridade da minha alma. E agora, diante dessa situação, eu peço que o Senhor se lembre disso. Lembre-se aí, vê se eu não tenho algum crédito contigo, porque tudo que eu fiz, o esforço que eu fiz para poder andar diante do Senhor te agradando, seria mais justo que o Senhor me livrasse dessa. E de fato, querido, querida, observe que Deus foi sensível, porque Deus poderia, se fosse mentira de Ezequias, se tudo que ele disse aqui não fosse verdade, Deus diria para ele: não, você não andou comigo com fidelidade, você não andou na sinceridade, você não foi fiel a mim. Mas não, pelo contrário, Deus ouviu aquilo e disse na mesma hora: Isaías, volta lá, fala com ele que eu ouvi sua oração. Olha aí, ouvi a sua voz, eu ouvi, tudo que ele disse é verdade. Diga para ele que eu ouvi suas lágrimas e vou curá-lo. Ele vai ser curado e vai viver mais 15 anos. Bênção de Deus na vida de Ezequias. Então, querido, se você também tem crédito com Deus, se você tem andado com fidelidade, se você tem andado na honestidade perante o Senhor, você também tem crédito com Deus. Se você de repente não tem andado assim, com fidelidade, sabe, com sinceridade perante o Senhor, peça perdão a Deus. Senhor, seja sincero, sincera, conversa com Ele: Senhor, olha, eu não tenho andado como eu deveria andar, mas eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, eu quero me consertar contigo, eu quero me reconciliar contigo, eu quero fazer a tua vontade, andar no teu caminho, e peço que o Senhor me abençoe. Aí Deus olha para a sinceridade do teu coração e te abençoa, porque o que Deus se agrada é de um coração sincero. Seja sincero para com Deus, e o mesmo que aconteceu com Ezequias irá acontecer na tua vida. Ora, querido e querida, ele diz aqui no 17, olha só: eis que foi para minha paz, ele reconhece isso, eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tá vendo? Foi para minha paz que eu tive grande amargura. Porque ele sabia, ele viu que foi preciso passar por um momento de aperto, um momento de angústia, um momento de amargura, para que ele pudesse perceber que foi para a paz da vida dele que Deus permitiu tudo aquilo. Às vezes Deus permite certas coisas na nossa vida para que tenhamos a paz. A gente não entende o trabalhar de Deus. Parece que é para nossa amargura mesmo que Deus está fazendo tudo isso. Parece que é para o nosso mal, para o nosso fim, para a nossa perdição. Mas não, ele disse aqui, ó: eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Eu entendo isso agora. Eu passei por um momento de amargura, mas foi tudo isso para a minha paz. Deus permitiu para me dar paz, para me fazer entender as coisas. Ele disse: tu, porém, amaste a minha alma. Olha só, tu, porém, tá vendo, igreja? Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de mim todos os meus pecados. Que maravilha, hein? Deus pegou tudo aquilo que incriminava Ezequias, tudo aquilo que fazia com que ele não fosse digno de receber a bênção de Deus, mas ele pegou todo aquele pacote de pecado e lançou para trás de Ezequias. Palavras de Ezequias, está aqui, olha: o Senhor me livrou. O Senhor primeiro amou a minha alma, porque Deus, ele ama a nossa alma. Deus, ele ama a sua alma. A sua alma está em amargura, Deus ama a tua alma e ele quer cuidar dela. Ele diz aqui, ó: amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de mim todos os meus pecados. Então Deus, ele pega tudo, meu irmão, e joga para trás. Ele tira de diante de você,
Porque se o pecado está na tua frente, aí você se arrebenta. Mas se Deus pega e joga tudo lá para trás, para ficar no mar do esquecimento, então você segue o caminho, está livre agora, nada te impede. O que ele está dizendo aqui é que o que estava na frente dele, porque a Bíblia diz isso, que Deus não está com as suas mãos encolhidas, nem surdos os seus ouvidos, mas as vossas iniquidades causam uma separação entre vós e vosso Deus, impedindo que vos ouça. Tem um pecado na frente, mas Deus pegou o pecado que estava na frente e jogou para trás dele, para que o caminho ficasse livre, e ele foi adiante, meu irmão, foi em frente. Então esqueça tudo isso, deixa tudo para trás, tudo que está impedindo você de ser feliz, de realizar seus sonhos, de crescer, pega tudo isso, joga lá para trás, já era, é passado, esquece, vai em frente. Deus quer que você prossiga. Ele disse aqui, olha, versículo 18, a sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem a cova. Então observe, querido, querida, ele disse, Senhor, em outras palavras, se eu morrer, se eu descer a cova, eu não vou poder te glorificar neste lugar. Eu não posso esperar a tua fidelidade ali debaixo da terra. O que vai acontecer? O que vai adiantar? Se eu descer a cova, como é que eu vou esperar a tua fidelidade? Não pode ser assim. Então ele queria viver, meu irmão. Ele tinha vontade de continuar vivo para poder ver a glória de Deus se manifestar. Por isso ele diz aqui no 19, os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu o faço. O Pai fará notório aos filhos a tua fidelidade. Está vendo? Então ele diz, Senhor, como eu estou fazendo agora, eu estou louvando o teu nome, louvando, porque com vida é que a gente pode fazer isso. Ele diz, só os vivos, esses te louvam, como eu estou fazendo agora. Sabe por que eu estou aqui adorando o teu nome? Sabe por que eu estou glorificando o teu nome agora, Senhor? Porque o Senhor me tirou daquela cama de amargura, do sofrimento. O Senhor me levantou. Então, querido, querida, Deus também vai fazer você se levantar na vida. Você tem andado para baixo, por mais que seu corpo esteja ereto, esteja firme, mas você se encontra para baixo, você se encontra arrasada, angustiada, amargurada. E Deus vai fazer você se levantar espiritualmente para glorificar também o nome dele, porque ele quer ser glorificado através dos seus lábios, através de você. Então tira de você toda a amargura, lança fora de você toda a amargura, tira isso, tira esse peso da tua vida, tira essa praga que toma conta do teu ser e deixa você para baixo. Não, nada e ninguém vai me conseguir deixar para baixo. Eu não vou ficar para baixo, eu vou me levantar, eu vou me erguer, eu vou conseguir dar a volta por cima, a minha história vai mudar, a minha vida vai mudar, eu vou viver anos de vida e paz. Ele diz aqui, olha, versículo 20, o Senhor veio salvar-me. Está vendo? Deus vai ao teu encontro para te salvar. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Olha aí, queridos, o Senhor veio para nos livrar, para nos dar vitória, e mediante tudo isso, nós pegaremos instrumentos de corda, vamos cantar uma canção ao Senhor, vamos louvar ao Senhor na tua casa, ó Deus. Vamos testemunhar, vamos contar para todos, vamos louvar o hino da vitória e contar que o nosso Deus é grande, que Ele faz grandes coisas, que Ele livra seu servo. Nós queremos louvar o teu nome, Senhor, em tua presença, na tua casa, para que todos saibam que o Senhor salva os seus ungidos.
para que todos percebam que o Senhor não mudou, que o Senhor continua o mesmo, fazendo coisas maravilhosas. E nesse momento, querido, querida, Deus está fazendo coisas maravilhosas na tua casa, na tua vida, nos teus caminhos. Se o teu pensamento está ligado nele, mediante essa palavra, se você está conectado em Deus, se você está com o coração aberto para Deus, e você está recebendo o que você está ouvindo, Deus também está fazendo coisas maravilhosas na tua vida, e você vai ter a oportunidade de exaltar, de louvar a Deus em sua casa, em agradecimento a Ele, em agradecimento. Ele diz no 21, ora, Isaías dissera, Isaías falou para ele, olha só, para completar a obra da cura, da transformação. Deus faz como quer, Deus age como quer. O homem pode chamar de louco, o homem pode dizer, isso é loucura, como é que pode isso? O camarada estava com uma enfermidade, olha só, grave, uma enfermidade grave. Mas para Deus completar a obra, Isaías disse, tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera. Era a úlcera que estava incomodando, meu irmão. Coloque essa pasta de figos em cima e diz assim, e ele recuperará a saúde. Está vendo? Olha como Deus faz, a direção de Deus. Isaías falou isso, pega a pasta de figos e coloca em cima. Coloque em cima. Deus já deu a ordem. Deus não tinha dito que ia dar saúde para ele, que ele ia viver mais 15 anos, mas o homem teve que fazer a parte dele também, porque é a direção de Deus, igreja. É a direção que Deus deu. Deus deu a direção, vai lá e faz. Vai lá e faz. Então foi feita aquela pasta de figos e foi colocada sobre o local do problema, para que Deus completasse a obra. E assim diz, queridos e amados irmãos, para concluir, para terminar, ele diz no 22, também dissera a Ezequias, qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Então ele queria aquele sinal de que ele iria subir à casa do Senhor, porque ele queria estar na casa de Deus, ele queria agradecer a Deus, ele queria louvar a Deus perante toda a congregação. E você, querido, querida, ao alcançar a vitória, alcançar a bênção, ser vitorioso perante essa situação que você está vivendo, você também tem esse desejo de chegar na presença de todos e glorificar o nome do Senhor através do seu testemunho? Você tem esse desejo? Então se prepare, prepare o seu coração, porque esse dia está chegando. Você vai abrir sua boca e vai contar sua vitória. Você vai vencer sim. Ezequias venceu, Ezequias sofreu, gemeu, padeceu, mas no final de tudo, ele deu a volta por cima. Que assim também aconteça na sua vida, e que você também venha testemunhar, assim como Ezequias testemunhou. Que Deus abençoe a sua vida. Assim como ele testemunhou, você também irá testemunhar. Pode falar isso para você mesmo perante Deus. Eu irei testemunhar, eu vou contar a minha vitória. Todos verão a glória de Deus na minha vida. Todos saberão que Deus é comigo. Declare de todo o seu coração, querido, querida. Faça isso com a alma e tenha certeza que já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Que Deus, Ele nos abençoe. Em nome do Senhor.